lá no Salmo 33, 12, que é a palestra que nós estamos trazendo. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E vamos ver aqui que é importante você se posicionar debaixo dessa nação. E nós falamos que essa nação é a igreja. Não é o Brasil, ou Estados Unidos, ou China, ou Europa, Israel, Rússia, não. Deus não tem parte com essas nações, porque elas não são dirigidas por Ele. Elas são dirigidas por homens, que foram escolhidos por outros homens, e ali assentam para comandar aquele povo. E baseado lá em Salmo 33, 12, diz aqui o salmista: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Então aqui tem a nação e o povo. Então são dois aqui. E vimos na primeira parte dessa palestra, Feliz a Nação, a qual o escritor aí é Davi, o autor, e também aquele que escreveu esses salmos, que essa nação nasce de uma promessa. Qual é a promessa? Abraão, que era chamado antes Abrão. Depois Deus trocou o nome dele de Abrão para Abraão e fez uma promessa rica, para Abraão. Depois de ter dado uma ordem a Abraão, o que ele disse para Abraão? Sai. Ou sair, né? Sai ou sair. Então, Deus, Ele tem um posicionamento. Ele é ditador. Enquanto as pessoas não entenderem isso, vão ver Deus como democrático. O que diz a democracia? O povo... É a voz de Deus. A democracia é essa, que é da religião. Eu fico vendo a administração das igrejas denominacionais, todas elas são posicionadas na democracia, porque de tempo em tempo eles fazem lá um colegiado, junto o povo, para votar. Fazer votações internas para trocar bispo, para trocar não sei o quê, e até mesmo pastores, Tem igrejas aí que eles têm que decidir, quem vai e quem não vai, ficar lá sentado no trono. Por quê? Receberam um governo democrático. E assim vão o povo pensando que Deus também é assim. Gente, vamos orar o máximo, vamos juntar o máximo de pessoas hoje no culto da oração, porque quanto mais gente, entende-se que Deus vai atuar mais, porque parece que quantidade é que chama Deus. Então eles têm uma visão totalmente distorcida de quem é Deus, porque esse Deus não existe. Esse Deus que existe é esse aqui que falou com Abraão, Gênesis 12, de 1 ao 4, ele diz: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da terra, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então esse Deus, ele não pede que ninguém ore para ele tomar posição. Não, que seria um Deus muito fraco, frágil. Deus é Deus, ele já tem tudo o que? Calculado friamente no reino dele, ele sabe tudo. Não há necessidade de você estar orando, intercedendo, buscando, como se dando ideias para Deus, não é isso? O sistema dá ideia para Deus. Deus, nós vamos fazer uma oração aqui agora, que nós estamos querendo fazer um departamento da igreja aqui de intercessão, e nós vamos escolher pessoas para estar intercedendo em seu nome, Senhor.
né? Então eles gostam de dar conselhos, eles gostam de dar ideias para Deus, como se Deus não fosse Deus. Porque o Deus que eles receberam é um Deus o quê? Democrático. Deus democrático. Se você orar e pedir, Ele vai te dar. Pode ser a coisa mais ignorante, mais boba, mais fria, sem sentido. E eles, né, Deus vai me dar, vou orar para Deus, dar um emprego para o meu filho. Oh! Caramba, como é que você está vendo Deus? Muito fraco. Ah, vou estar orando para Deus libertar meu filho disso e daquilo. Olha, você não conhece Deus se você faz isso. Porque você não fala com Deus, biblicamente não. Deus fala contigo. Olha, a congregação aqui, meu irmão, não está aqui para falar de Deus. Aqui nós não estamos para falar de Deus. Aqui nós estamos para ouvir de Deus. É diferente. E todo o sistema denominacional chama você para o culto, para a reunião, para que você fale com o Senhor. Ou então, ouça alguma coisa de Deus. Né? Você vê os pastores, olha, eu vou comunicar algo de Deus aqui para você. Então ele não é um ministro competente para estar falando. Porque o ministro competente, ele não fala nada de Deus. Ele recebe de Deus e fala para a igreja. Então, o que classifica as denominações, delas todas, é porque elas falam algo de Deus. E as pessoas, olha, eu ouvi algo de Deus aqui. Vamos estar orando. Antes a pessoa ela tem aquele pastor, né, aquele costume, ó, vamos fazer uma oração aqui, pessoal. Ô irmãos, vamos fazer uma oração aqui, em nome de Jesus, para que a palavra venha, para que Deus fale contigo. Quer dizer, ele não é a posição de Deus na frente da congregação. Ele quer simplesmente ser um tipo de pau mandado. É um tipo de pau mandado, que Deus fala, passa para ele, depois Deus vai embora, e depois volta de novo. Então nós vimos o quê? Uma infantilidade muito grande, a qual o povo está submisso àquilo. E nós estamos vendo que isso não tem funcionado, porque nós temos visto como está a posição dos nossos irmãos. Não há crescimento, não há maturidade, não há renovação. Não há um comportamento de uma pessoa mais que vencedora, uma pessoa firme diante da circunstância. Ele não desespera. Por quê? Porque ele ouviu de Deus na congregação. Lá em Hebreus 4, né, diz que devemos achegar confiantemente diante do trono da graça de Deus. Então você chega aqui confiante, e a qual você vai receber misericórdia, graça e socorro oportuno. Através do quê? Da instrução que sai diante do trono da graça, que são as 14 epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreus, que vai o quê? Saciar a minha necessidade e a tua necessidade. Assim é, abençoado? Então essa nação, ela nasce diante de uma ordem. Então ele diz, sai da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então essa nação é uma nação que todos aqueles que nos abençoar, quer dizer, né, orar, não é interceder por nós. Abençoar quer dizer aquele que traz alguma coisa para beneficiar o crescimento dessa nação, serão o quê? Abençoados. Mas aqueles que nos querem mal também,
quer dizer, quer nos amaldiçoar, serão também o quê? Amaldiçoados. Porque essa nação é a nação constituída por Deus, dada a Abraão, e ela terá o nome Abraão, os filhos de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão, porque gentil é, a igreja gentílica, ela é descendente de Abraão. Assim é, pessoal? Então, partiu, pois, Arão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Quantos anos? Olha, Deus, para uma ação, meu irmão, forte na terra, ele precisa de homens maduros. Ele precisa de homens maduros. Se não for maduro, não tem como guiar uma nação. Porque o que nós estamos constituindo aqui, a nossa proposta é essa. É a nação de Deus, aqui, para ser governada, para trazer as instruções, para trazer o gozo e a alegria sobre a igreja. Assim é, Leite? Então, nação essa que teria um compromisso com ela, o Senhor, estabelecendo a sua constituinte, os 613 mandamentos, que veio pelo quê? Pela a instrução de Moisés, que é chamado Pentateuco. Então, uma nação de Deus, para ser de Deus, ela tem que ter o quê? As leis de Deus para reger essa nação. É uma constituição própria do Senhor, e estabelecendo pessoas que o Senhor quer para gerar essa ordem na igreja. A igreja não pode ser desordenada, a igreja tem que ser ordenada, tem que ter algo, uma constituinte, uma forma que você e eu temos que andar para falar que nós pertencemos a essa nação. Igual, por exemplo, se você falar que é de uma nação que não tem lei, que nação é essa? Que não tem lei, que não tem regras, não tem princípios, não tem limites. A igreja do Senhor na terra tem limites. Tem limites. Ele diz o seguinte: todas as coisas vos são lícitas, não é isso? Mas nem todas convêm. Então tem limites. Você é lícito para fazer o que você quiser, mas ele diz: olha, mas te convém fazer isso? Então ela tem limites. Não é uma igreja que você e eu fazemos o que queremos. Não tem essa. Porque senão é sinal que você está sem um Senhor, sem um rei, sem alguém que te comande. Aí fica uma coisa muito fragilizada. Então você precisa de ter princípios. E a nós foi dado um princípio muito forte quando a graça veio através de Dr. José Luiz, e ele estabeleceu 3 regras importantes para a igreja que está vivendo como nação de Deus na terra. Primeira é o quê? Congregar. Segunda, semear. E a terceira, fazer a palavra correr. Olha, se você e eu estamos fazendo isso, nós estamos diante ou debaixo da nação do Senhor. Se não estamos fazendo isso, então nós não estamos debaixo dessa nação. Então, certamente, pegos alguns com muita tristeza e muitos gemidos. As pessoas que não estão vivendo debaixo da graça, que não estão vivendo dessa nação, são pessoas que são pegas comumente com tristezas e gemidos. São pessoas que estão sempre reclamando da vida, porque lhe falta o quê? Felicidade. E ele não diz: feliz a nação a qual Deus é Senhor. E para ser Senhor da sua vida, você tem que estar submisso a isso, pessoal. Porque senão você não consegue atingir o propósito. Então, nação essa que ele teria compromisso, estabelecendo sua constituinte, os seus 613 mandamentos, por Moisés. Deus sempre usa homens para comandar essa nação. Essa nação não tem um Deus fantasma. E nós vimos que o sistema tem um Deus fantasma. Qual é o Deus fantasma? É que as pessoas, elas tomam posições por si próprias.
E vão o quê? A buscar, a orar, a interceder, a pedir pessoas para orar para você, para Deus te abençoar. São pessoas que andam sem regra, hein? Correntes, 90. São pessoas que não têm regras. Você vê que são pessoas que vivem toda hora mudando de posição. Um dia ele está numa igreja, um dia ele está na outra, outro dia ele vai para outra, no dia ele vai... São pessoas que estão desorientadas, porque elas não vê Deus. Agora, a nação cujo Deus é o Senhor, tem um legislador ali, igual nós vimos Moisés, foi o legislador do povo que foi tirado da prisão de 400 anos no Egito. E esse povo, quando eles queriam alguma direção de Deus, eles iam em quem? Moisés. Eles não iam orar para Deus, não, pessoal. Eles procuravam o legislador, o homem que Deus estabeleceu ali, para trazer o quê? Conselhos, para que aquelas pessoas ficassem livres das suas dificuldades. E tamanha era a necessidade daquele povo, porque eles viveram 400 anos no Egito, debaixo de um chicote bravo, e Deus não manifestou no meio deles. Parece que Deus gosta dos 440 anos, né? 400 múltiplo. Porque nesse tempo em que o povo de Israel ficou prisioneiro e não era mais nação do Senhor, o povo sofreu mais do que tudo. E quando Deus levanta Moisés, Moisés vem com uma palavra de Deus para endireitar aquele povo. Então Deus sempre usa um homem. Deus em um homem transmitindo o que Ele quer para a sua nação, para o seu povo, para a sua igreja. É Deus fazendo em vós aquilo que Ele quer. Então Ele sempre usa um homem, e Moisés foi usado ricamente para trazer direção para aquele povo, para que eles se tornassem essa nação que foi prometida a Abraão. Eles receberam a direção, passaram pelo deserto, 40 anos, né, o quarto de novo aí no deserto, até chegar à terra de Canaã, que era a promessa de Deus ali, para que aquela nação habitasse na terra. Então, terra é lugar de Deus. Quantos recebem isso? Aqui é lugar de Deus. Deus criou essa terra para que a sua nação fosse constituída aqui, e aqui eles vivessem bem. Assim é? Vamos lá. Então, Davi, comprometido com Deus, em 100%, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Olha, abençoados, deixa eu despertar algo em você aqui. Você se sente uma pessoa segundo o coração de Deus? Não responda, não. Quero que você faça o exame. Você sente desse jeito? Porque para fazer parte dessa nação, você tem que sentir que você é um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Porque senão vai virar uma religião também. Você vem aqui, faz um fute, hello, bate um papo aí, abraça um, abraça outro, né? Faz um fute e vai embora. E infelizmente a palavra mesmo você não acolheu, depois você vai sofrer por isso. Porque é assim que é a palavra. É assim que é a palavra. Então, abençoados, você tem que se sentir uma pessoa segundo o coração de Deus. Davi viveu intensamente com o Senhor. E ele estava debaixo do quê? Da lei. Que havia o quê? Pecado e condenação. E Davi pecou? Certamente. Porque o pecado criado naquele tempo foi feito para ser vivido, você sabia disso? Porque Deus não faz nada para não agir, para não atuar. Então o pecado foi feito para ser praticado. Por isso que foi estabelecido 613 mandamentos. E Davi viveu e pecou, e como? Mas Davi tinha um propósito, de fazer a vontade do Senhor, mesmo vivendo o tempo do pecado, da condenação.
Ele queria fazer a vontade de Deus. Ele queria ser achado diante do Senhor como um abençoado, uma pessoa, um homem de Deus. Você e eu temos procurado isso, abençoados. Olha, para viver debaixo da nação, a qual Deus é o Senhor, para você ser feliz, você e eu precisamos de nos encontrar totalmente no Senhor, porque senão, abençoado, estaremos em maus lençóis, né? Então Davi, comprometido 100% do Senhor, foi escolhido a dedo por Deus, né? E ungido pelo profeta. Qual o profeta que ungiu Davi? Samuel. Diga, Samuel. Isso é importante saber, hein? Vamos lá em 1 Samuel 16, de 10 a 13, e nós vamos ver que no reino de Deus, abençoado, não há votação. Não há votação no reino de Deus. Olha, compromete aqui, os abençoados, senão vocês vão perder tempo. E eu também. Nós vamos ver que no reino de Deus não há votação, não há escolha de um povo para receber o seu rei, para receber o seu presidente. É totalmente diferente, porque no reino de Deus, se é que queremos viver o reino de Deus, é Deus que estabelece quem são aqueles que há de governar o seu povo, a sua igreja. E nós vamos ver aqui em 1 Samuel 16, de 10 a 13, ele diz o seguinte: assim fez passar Jessé, eu vou mostrar aqui Davi, que a qual falou, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, ele diz, assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. O que acontece? Havia um rei que foi escolhido pelo povo, que era chamado Saul. O povo quis Saul, Deus deu Saul para o povo. Só que se você conhecer a história de Saul, foi um rei que se rebeliou com Deus. E fez tudo errado. E não ouviu o profeta e foi decepado. E esse rei, por falta de submissão, e de oferecer a oferta certa para o Senhor, ele perde a sua posição, porque ele era o rei de Israel. Só que a nação vivia mal debaixo do seu governo. Aí Deus levantou um rei que seria feliz aquela nação a qual Davi diz que era o próprio Davi. E Deus que escolhe, nós vamos ver aqui que Deus que escolhe, nós estamos vivendo, o tempo aí das eleições, onde os nossos governantes estão sendo separados, e o presidente separado para governar, e é dada ao povo a sua escolha. O povo que escolhe o rei, o seu presidente no Brasil, porque é assim a forma de governo no mundo. E nessa Deus não entra. E nós vimos um povo dizendo ser de Deus, orando para que Deus coloque alguém lá, mas que eles escolham. Aconteceu com Saul. Saul foi escolhido para o povo. E o que aconteceu com o povo? Chibata em cima deles. Foi a pior reino que houve de Israel, foi o reino de Saul, porque o povo resolveu escolher, e Deus falou, não, dá para eles, Saul, não tem problema não, Samuel, dá para eles o rei que eles querem, aí eu vou mostrar para eles. E é o que está acontecendo nas nações do mundo hoje, inclusive Israel. Israel não tem forma de governo de Deus mais. Quem manda lá é o povo, colocando o seu presidente ou o seu ministro lá para governar, que é chamado governo de parlamentarismo, como é no Brasil. Então Deus não tem nada a ver com aquela cidade. Por isso que ela não é feliz. Se ela fosse feliz, ela não estava passando pelo que ela está passando, como está acontecendo com todas as outras nações, não é só Israel. Esse Israel acabou quando Jesus morre, acaba Israel. Para começar uma outra nação, que é chamada o quê? A nação celestial. Assim é, abençoado? Então, aqui nós vimos, em 1 Samuel, Deus usando um profeta para escolher
o seu filho. E Jessé tinha 7 filhos, e Deus escolheu um dos 7, que foi quem? Davi. E à vista dos pais, jamais seria Davi o rei que ia governar o povo de Israel. Então ele diz assim: pois fez passar Jessé e os 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. O Senhor não escolheu estes. Então quem escolhe é Deus, para governar a sua nação. Só Deus pode fazer isso. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os seus filhos, todos os seus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-los, fê-lo entrar. Era ele ruivo e de belos olhos e boa aparência. Diz o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Então, abençoado, quem escolhe é o Senhor. Tomou Samuel o chifre do azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então veja bem, abençoados, quem escolhe é o Senhor, não tem essa. Aqui não tem democracia. Então esse reino que está sendo estabelecido agora por nós aqui, em Belo Horizonte, quiçá toda a terra, ele não ungiu dado pelo homem. Igual, por exemplo, no sistema, para um pastor ser pastor, vamos supor, as igrejas mais tradicionais, o cara tem que passar pelo seminário teológico, ser visto por todos daquela congregação, ver o tipo dele, se convém ou não convém, e ali eles fazem a votação entre eles para selecionar ou não aquela pessoa. Passa por um momento de oração, para que Deus ouça as orações deles. Não é dessa forma. Deus escolheu Davi. Você vê que foi uma contradição para aquela família. Até aquela própria família achou: mas esse rapaz que você está pedindo é um moço que é ovelha, ele é ruivo, ele não faz parte aqui. O ruivo era discriminado. Então veja bem, essa é a posição de Deus. Deus estabelece quem vai governar. Nós estamos vivendo uma política hoje no Brasil que quem está escolhendo é quem? O povo. E até alguns dizem ainda: olha, está escrito, a voz do povo é a voz de Deus, não é assim? Não é isso? A voz está escrita, a voz do povo é a voz de Deus, mas me mostra onde está escrito isso. Não existe. Isso aí é uma coisa inventada pelos homens. Inventada que prevaleceu aí em todas as áreas. Você vê que em todas as áreas você fala: não, a voz do povo, gente, é a voz de Deus. Aonde? O Deus é louco de emprestar a voz dele para um povo totalmente estramelado, vai entrar numa fila. É como diz o ditado: criando cobra para picá-lo, e vai acontecer. Então, abençoados, uma nação de Deus sempre foi escolhida por Deus, nunca foi escolhido pelo homem. Você vê um outro aqui, 1 Samuel, 2:28, ele vem dizendo: eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para subir no meu altar, para queimar incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Então quem escolhe? O Senhor. Eu escolhi dentre todos vós. Agora Deus sempre escolhe quem? Os dele, é lógico. Ele não vai escolher um ímpio para dirigir a igreja. Igual, por exemplo, nós estamos vendo aí o Brasil, infelizmente, esses abestalhados desses pastores orando para o ímpio, para que o ímpio seja a mão de Deus ali.
Olha que loucura, meu irmão. Por isso que o nosso ministério não envolve com política, é por causa disso. E entendemos de política. Como eu já disse aos irmãos, eu sempre ouço por meio de comunicação, leio pela internet o que é a política no Brasil, porque eu vivo no Brasil. Né? Eu tenho que ter esse interesse aqui. Mas submeter a eles, não. Eu não posso, eu tenho que submeter ao Senhor. E na hora de fazer a sua votação, dá de César o que é de César, você que vai decidir quem vai ficar lá, sabendo quem governa você não é quem assenta no governo do Brasil, é o Senhor. Porque se você não tiver essa posição, você vai ficar cocheando em dois pensamentos e certamente se dará mal. Em Jeremias 1,7, só para a gente constatar aqui, ele diz, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Isso aí Deus falando para Jeremias. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, quem busca, quem traz, quem escolhe é o Senhor. Nós não podemos nos meter na política, fazer passeata, fazer aquelas coisas todas, como se aquele homem que estivesse lá vai mudar o Brasil para você se dar bem. Você está com o espírito errado. Esse espírito não é o espírito correto. Você não vai alcançar sucesso nisso. Porque quem te abençoou? E o que significa a bênção? Liberação para que você seja bem sucedido em qualquer lugar daquilo que você está fazendo. O Senhor te liberou para isso. E colocou anjos ao nosso lado para nos ajudar. Esses são os ministros de Deus. Para que nós tenhamos uma vida próspera, gozosa na terra. Assim é, abençoado? Você precisa, mais do que nunca, saber disso. Vimos Paulo também, foi escolhido pelo Senhor, no ventre da sua mãe. Então os deles são escolhidos, ó. Antes de nascer, ele já te conhecia e já tinha separado você no ventre da sua mãe para governar a sua amada. Então nós temos que saber disso, e isso é o que está acontecendo no nosso meio. E eu coloquei aqui que Israel não é mais a nação de Deus na terra. O povo sim, veja bem, o povo sim, o judeu é povo de Deus. Onde você vê um judeu, saiba, ele é de Deus. Agora, se ele é para salvação ou não, isso é problema de Deus, não é nosso. O judeu foi escolhido nação abençoada para isso. Assim é? Não é para visitação como se faz hoje, como se lá tivesse uma bênção especial para os filhos de Deus. Eles não fazem isso, levam um tanto de gente lá em Israel, faz procissões e procissões lá, porque é a terra santa. Não, não é a terra santa mais, porque o Deus não é mais Senhor daquele local. Terra santa é onde Deus é Senhor. Tanto faz lá em Israel como no Brasil, que estão os filhos de Deus. Lá em Israel tem filho de Deus? Tem. Os judeus estão lá. Como também estão no Brasil, como também estão nos Estados Unidos, na Europa, na China, em qualquer lugar que tiver um filho de Deus, tanto judeu como gentio, é a nação de Deus na terra. Deus não dividiu a sua nação. Israel lá e o povo aqui. Não. Hoje acabou Israel, encerrou, e agora começa a nação celestial, que é Israel celestial, que ele governa, espalhada no mundo inteiro. Assim é, pessoal? Então, onde eu parei aqui? Onde está um povo de Deus espalhado sobre a terra, precisando de libertação e serem resgatados a Sião? Onde está o povo de Deus? É ali o Senhor vai resgatar, porque eles têm que voltar a Sião. E eu coloquei aqui em Deuteronômio 7,6, só para a gente saber, porque tu és povo santo do Senhor. Quem que ele está falando? Para os judeus. Então sempre considera o judeu, pode ser o cara mais estramelado aí que você vê, passa a perna nenhuma, porque o judeu é um bicho danado. Mas ele diz, porque tu és povo santo do Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu. Então,
Não é pelas obras que você conhece um povo de Deus. Não, você conhece o povo de Deus porque Deus escolheu esse povo. Você se sente o escolhido? Então pronto, você é um santo. Te escolheu para que fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Aí. Deus escolheu naquele tempo para isso. Agora nós estamos depois da cruz, aonde a igreja gentílica entra para a chamada a cidade do Deus vivo, a Israel do Senhor. Agora, esse povo judeu precisa de ser resgatado, o tanto quanto o gentio também. Porque hoje não há nem judeu e nem grego, tudo se tornou um povo só. Não tem privilégio mais para os judeus. É um povo escolhido? Sim, como também nós, gentios, somos escolhidos. Quando ouvimos a palavra e a recebemos, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Então eu e você não temos que nos preocupar, né, com a nossa salvação, porque Deus já te escolheu, e você e eu somos salvos antes da fundação do mundo. Aí em Isaías 35:10, nós falamos semana passada sobre esse versículo, que é muito rico, porque Isaías é um profeta, né, da graça de Deus, foi separado, é o que mais profetizou para que essa graça se manifestasse para os nossos dias. E ele vem dizendo: os resgatados do Senhor voltarão e virão ao Senhor, né? E virão a Sião, com os cânticos de júbilo. Então aqui Isaías estava falando não só para os judeus, mas como nós também. Porque nós, nesse tempo, éramos um povo que é estranho aos olhos de Deus. Não tínhamos a aliança de Israel conosco. Éramos um povo perdido, né? Mas o Senhor, em Abraão, já havia escolhido a mim e a você, como a igreja gentílica, para que fosse resgatados do Senhor e voltasse para quem? Para Sião. Como eu disse para os irmãos, o que é Sião? Sião era um monte que havia no jardim do Éden, aonde ali reunia o Senhor com seus filhos, com os teus anjos, com Adão e Eva. Até antes de Adão e Eva, se reuniam os anjos ali com o Senhor, e ali eles exaltavam, adoravam o Senhor, e com seus cânticos, e eram miríades de anjos. Depois fez nascer, criou o homem, a sua imagem e a semelhança, que era Adão e Eva, e todos tinham gozo em Sião. E foi tirado esse gozo quando? Quando Adão e Eva pecou, desobedeceu ao Senhor. Aí vieram para a terra, onde foi constituído, né? E aí começou uma trajetória, um filme de Deus para encerrar isso aonde? Virão a Sião, serão resgatados. E nós somos sendo resgatados pela graça, por esse evangelho, né? Que estão nos levando novamente à nossa cidade celestial, a cidade do Deus vivo. E aqui ele diz: e virão com cânticos de júbilo, alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Olha aqui, pessoal, isso aqui é muito rico. Então o que consta quando eu estou vivendo debaixo dessa nação a qual Deus é o Senhor? É quando a tristeza e o gemido não me assalta mais. Não é que você vai deixar de ter as suas leves e momentâneas. Não, não é isso. Nós estamos na terra ainda. A terra não recebeu a transformação. Os nossos corpos não foram transformados ainda. Mas ele diz, deixa lá, Tião. Mas ele diz, deles fugirá a tristeza e o gemido. Então você vai ver isso acontecendo contigo. Ontem nós estávamos conversando com uma abençoada, anteontem. E ela testemunhou isso para nós, que ela havia perdido um irmão que gostava muito, né, que era dos irmãos o mais chegado, e ele mora fora de Belo Horizonte, e ele faleceu, e ela, né, não, há tempos já não o via,
e acabou perdendo ele. Geralmente, quando há um amor fraterno desse, né? Onde há uma comunhão de irmão com irmão, parentes e parentes, quando é gente boa, né? Mais ainda, quando você perde, você fica com sentimento, não é isso? E pode assaltar em você a tristeza e o gemido. Ela falou: olha, Mourão, olha, pastor Mourão, realmente em mim não veio isso, nem tristeza e nem gemido. Eu concordei tranquilamente com aquela situação. Lógico que a gente sente, né? A perda das pessoas, mas a tristeza não pode assaltar você. E ela deu um testemunho e as pessoas falam: ah, mas você não está triste? Não, por que eu tenho que ficar triste? E o que comumente se ouve aí, quando você perde um ente querido, se você não tiver com semblante de tristeza, as pessoas vão te desqualificar, não é isso? Não, tem que estar sofrendo, chorando, gemendo, se possível, né, batendo a cabeça ali, gritando, tendo aqueles ataques de histerismo, não é isso? Então, o que acontece? Você não deixa o seu coração dar para aquela perda. Por quê? O Senhor que dá vida e o Senhor que dá morte, tudo provém de Deus. Se a pessoa morreu, porque Deus assim determinou. E se Deus determinou, eu vou ficar triste, chorando por causa daquilo? Não, eu posso sentir, porque é um ente querido, não vou vê-lo mais por um bom tempo. Se é um resgatado, se é um filho de Deus, ressuscitará e nós com o corpo glorificado vamos ver ele cara a cara. Não é? Mas caso não, meu irmão, a posição é de tranquilidade e firmeza. Ele diz: deles fugirá a tristeza e o gemido. Tem gente que é muito afetivo, não é isso? Muito sentimental. O sentimentalismo é o seu e o meu inimigo, é o sentimento. Ah, não, meu filho, minha esposa, meu esposo, minha mãe, minha avó, minha tia. Sentimentos que vão, talvez, fazer você negar isso aí. Ó. Fugirá de vós a tristeza e o gemido. Quando você, o que é resgatado, nós estamos debaixo da graça, abençoado. Temos uma mente equilibrada, sabemos julgar tudo, mas nós não podemos ser julgados, porque os que estão debaixo da graça não podem ser julgados, porque você tem um posicionamento firme, você faz tudo que tem que fazer, todo mundo vê você ali, ó. Nós temos o comum de, quando a pessoa morre, tem o velório. Ah, eu não vou lá não. Espera aí, você está no Brasil. Em país aí, meu velório é uma festa violenta, meu filho. É música, é bebida. Os caras fazem uma festa, mas no Brasil não é assim. Como que é no Brasil? Olha, e você faz parte da sociedade, meu irmão. Como você vai ganhar alguém se você foge dessa parte? Você tem que ser uma pessoa o quê? Social, meu irmão. Lógico, você vai fazer o que o pessoal está fazendo lá? De jeito nenhum, né? Aí também pode até pingar algumas lágrimas, se são pessoas ente que ele pode acontecer isso. Jesus não chorou? E Jesus já era um homem espiritual ali. Ele chorou. Então o que acontece? Mas logo veio a alegria. Então você fazer parte disso não quer dizer que você não é da graça. Você é da graça porque você é social. Nós não ouvimos Jesus de Nazaré dizendo: dá de César o que é de... Isso é de César, é do mundo, você tem que fazer. Lá fazer uma chegada lá com as pessoas, dar o sentimento, dar um abraço nele. Fala: não, olha, você é mais que vencedor, rapaz, você é perfeito, completo, o Senhor está contigo aqui, em tudo nós temos que aproveitar e pregar o Evangelho, não é verdade? As pessoas têm que ver você uma pessoa sociável, porque nós da graça somos as únicas pessoas sociáveis, somos nós. O crente, meu amigo, ele é antissocial, não é? Ele é antissocial, ele fala que tem diabo, tem inferno,
ele é antissocial. Certo lugar ele não entra, porque que é isso? Ali é do diabo, rapaz. Nós não, entramos em qualquer lugar, rapaz. Entramos e saímos bem. Não contaminamos com ninguém, assim é? Porque você é um resgatado de Sião. Então você sabe como ali demonstrar que você é um abençoado do Senhor, assim é? Então, nós paramos aonde? Isaías 35. Vamos aqui em Hebreus 12, 22 ao 24, para que você não se sinta um brasileiro, mas um celestial brasileiro. Tá bom? Você não é um brasileiro, você é um celestial brasileiro, nasceu no Brasil. Deus resolveu colocar você aqui nessa terra maravilhosa. E por que você está reclamando dela então? Nem se as pessoas não reclamam, o Brasil não tem jeito não. Pô, cara, Deus te colocou isso, você está falando que não tem jeito? Você que tem que fazer isso aqui e prosperar. E se a nação de Deus está no Brasil, aí o Brasil pode viver bem. Agora, se a nação de Deus não estiver no Brasil, é o que está acontecendo aí, ó, de mal a pior. Não tem solução. Assim é? Aí Paulo vem chamando os hebreus, que conhecia bem Israel, né? Porque eles eram os descendentes de Israel. Eles viviam debaixo dessa lei. E ele vem dizendo aos hebreus, mas tende chegados ao monte de Sião, aí ó, o local de glória, de louvor, né? O local onde você é assistido 100% pelo Senhor e pelos seus anjos. Ele diz, mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Então nós chegamos. Quantos chegaram? Se você chegou, você agora tem que ser feliz. Eu trago a informação para você se identificar. Você chegou nessa cidade? Você chegou nessa Israel celestial? Então você tem direito de ser feliz, porque você está debaixo da nação de Deus. E feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, se você tem essa informação na mente, você vai o quê? Agora confessar isso. Como estamos falando, não é que você não vai ter as suas leves e momentâneas, mas elas não roubará de ti a felicidade. A alegria permanecerá para sempre no seu coração. E a proteção angelical, você está aonde estão as incontáveis. Olha, o que quer dizer incontável? Não dá para saber o número certo. Se é 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, não sei. São incontáveis anjos abençoados. E agora nós chegamos e estamos debaixo desta graça. E esses anjos nos servem, as incontáveis anjos nos servem 24 horas. É lógico que eles têm que ver que você chegou. Você chegou? É igual, por exemplo, como é que você vai cuidar de uma pessoa na sua casa que fala que vai chegar e não chega? Não é assim? Nós temos vários irmãos aqui que não chegaram até agora. Eu recebo. Eu também. Eles não chegaram ainda. Eles falam assim, não, pastor, estou chegando aí. Tá bom, estou te esperando. Ô, domingo já passou e você não foi. Não, no próximo eu vou. Olha, rapaz, se você chega aqui, você tem a Jerusalém celestial, você tem a cidade do Deus vivo, as incontáveis incontáveis hostas de anjos a teu favor. E se você está submisso a ela, você vai ver os resultados. Você vai fazer diferença entre as pessoas, tanto aqui do Brasil, qualquer parte do mundo. Porque eles vão ver em você o quê? Um gozo. Vão ver um gozo tremendo. No 23 ele vem dizer, na igreja dos primogênitos, que somos nós, arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos. Aqui quem é juiz é quem? Deus. E não precisa de orar não. Ele decreta bem ou mal. Daqui do trono saiu bem e saiu mal. Lógico.
O mal é para os impostores, né? O bem é para nós, a igreja do Senhor. Os impostores, nós queremos o mal para eles. Não, rapaz, mas nós queremos... Não quero. Eu não posso amar alguém que está matando aquilo que Deus mais ama, que é a sua amada. Eu não posso. Não posso querer o bem para ele, porque esse aí passou dos limites. Esse é filho das trevas, esse eu não quero, não. Não quero ele do meu lado e nem do lado da igreja. Aí ele vem dizendo, e a Jesus, o mediador da nova aliança. Então, nós vimos lá em 1 Timóteo 2,5, ele diz, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, qual é a minha função? É mediar você para essa cidade, para que você viva bem. Olha, abençoados, eu sei que é difícil entrar na cabeça das pessoas, até em vocês, que eu não recebo. Mas cada vinda de você aqui, meu irmão, você cresce. Porque você valorizou aquilo que Deus mais quer para você. Reunir diante do seu trono de graça. Cada dia que você deixa de vir, você deixa de receber. E isso vai somar na sua vida. Isso vai somar na tua vida. Tanto a favor como mal. Por quê? Igual eu falei, o reino de Deus tem princípios, tem limites. Que se você e eu não submeter aos princípios e os limites de Deus, nós estamos fora. Não tem uma parábola muito rica de Jesus, que sempre a gente fala aqui, o filho pródigo? Ele era filho. Ele não era maldito. Ele não era... Como é que o pai que não tem... O filho que não tem pai é bastardo. Não era bastardo. Ele era filho. E Jesus colocou o filho pródigo, que resolveu pegar a herança dele e dar umas voltas por aí. O que aconteceu com ele? Deus estava com ele lá, onde ele estava? Não, estava não. Que, no entanto, ele gastou tudo o que ele tinha e depois quis comer as bolotas de uma criação de porcos, que ele estava ali já como empregado, nem isso ele pôde comer. Olha, deixa eu dizer para você, eu não ajudo o filho de Deus. Eu prego para o filho de Deus. Se eu vejo um filho de Deus em aperto, eu não ajudo ele. Eu fico quieto, esperando. Por quê? Ele está passando por dificuldade, é porque Deus permitiu aquilo. Agora eu vou lá e ajudo ele. O que eu estou falando? Estou contra o Senhor. Estou contra ele. Falei, mas peraí, comandante. Eu te coloco aí, agora eu faço à vontade, e você não vê que é eu que estou fazendo isso? O filho pródigo, ninguém foi socorrê-lo, ninguém. Jesus de Nazaré não fala isso. Deixou que ele vivesse dissolutamente e voltou arrastado. Eu faço ideia da fisionomia dele. Aí ele veio, mas ele veio pelo quê? Pelo sofrimento. Então, todas as vezes que você vem a uma reunião como essa, você se enriquece. Toda vez que você deixa de vir, você empobrece. Pode ser que você não veja na hora, porque muitas vezes a pessoa está... que isso? Que isso? Estou muito apertado, estou com muita obrigação. É? Você tem mais obrigação do que aquela de ouvir o Senhor? Pô, que legal. Então, receba as bolotas. Então, abençoado, Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O sangue da aspersão é o quê? Tirar o quê? Pecado. Fala mais alto. Jesus, o sangue de Jesus, nos tirou do pecado e agora eu vou desprezar um momento desse? Nunca. Olha, abençoado, eu digo para você que eu tenho recebido essas palavras e hoje eu vejo o resultado. Por quê? Porque eu fui fiel. Quando aqui estava o doutor José Luiz
E Jesus Cristo, o homem na vida dele, eu fui fiel, eu não perdi uma reunião dele. Nunca deixei de congregar, semear e fazer a palavra correr. Nunca. Foram o quê? 10 anos, né? Nunca deixei, nunca afastei. Ia sempre para os lugares onde tinha as congregações, o centro educativo, eu estava lá, participando com todo mundo, semeando pra caramba. Por quê? Porque para mim, isso aqui é o final de tudo. Para mim já é o final de tudo. Eu não tenho para onde ir mais. Para onde eu irei? Não tem como. Para onde você vai, abençoado? Se você quiser afogar nas ruínas da vida, tu vai ser um desprezo lá no meio. Eles vão falar: o que você está fazendo aqui, rapaz? Você não é daqui, não. Então, olha, abençoado, seja humilde, simples e inteligente. Você chegou à cidade do Deus vivo, aonde o juiz é o Senhor, Ele que decide as coisas para você. Valoriza isso, abençoado. Valorize isso. Não despreze tão grande salvação. Não despreze isso. Faça disso uma regra de fé para você. Esteja firme, porque aí você será feliz. Quando você sentir, veja bem, assaltado pelo gemido da vida e pela tristeza, você tem uma boa confissão. Opa, eu já cheguei na cidade do Deus vivo, eu já estou na Sião. Você vai ver que imediatamente a alegria volta ao teu coração. Imediatamente a alegria volta ao teu coração. Então você precisa disso aqui, quanto eu preciso. Eu sei isso aqui, meu irmão. Olha, eu digo, prefiro partir. Eu não tenho negócio nenhum na terra a não ser esse aqui. Eu, para viver sem isso, eu digo já, isso é firmeza minha. Eu não vou para onde, cara? Esse mundo das trevas, o que eu vou fazer disso aí, rapaz? Que prazer teremos nisso? Eu não tenho prazer nenhum disso. Eu tenho prazer nas coisas do mundo porque eu estou no Senhor. O dia que isso fugir da minha mente, me apagou, acabou, apagou minha mente. Então pode me levar, me enterrar, fazer o que você quiser, porque eu já era, estou meu espírito com o Senhor. Então eu não desprezo isso aqui de jeito nenhum. E por isso também, eu sou recompensado. Passo por lutas, passo. E tem hora que, dá vontade até de gemer. Eu falei, não. Não chegará nem gemido e nem tristeza, não. Vamos lá, vou enganar minha carne, vou fazer o que for, mas eu não vou deixar isso chegar até a mim, não. Por quê? Porque eu faço parte da nação a qual o Senhor é Senhor e eu sou feliz. Papai.